Olá a todos, bem-vindos ao nosso segundo vídeo de russo. Nesse segundo vídeo nós vamos trabalhar com as vogais. Nós vamos aprender as vogais e diferenciar entre duras e brandas. E é claro, aprender a sua fonética. Também é objetivo desse segundo vídeo que a gente insira mais 45 novas palavras russas em nosso vocabulário. Só lembrando, o alfabeto russo possui 33 caracteres, sendo 20 consoantes, 10 vogais, uma semivogal e 2 sinais de escrita. As vogais russas são 10, são divididas em dois grupos de 5. As vogais duras e as vogais brandas. As vogais duras, elas têm a pronúncia um pouquinho mais explosiva porque elas não abrandam a consoante anterior. Elas são chamadas as vogais não palatizadas. E as vogais brandas, elas possuem uma pronúncia mais suave porque elas abrandam a consoante anterior. São as vogais palatizadas. São elas as vogais duras: A, O, U, I, E. As vogais brandas são Ya, Yo, Iu, I e E. Vamos fazer um paralelo entre cada consoante dura e a sua correspondente branda. Nós temos A, Ya, O, Yo, U, Iu, E, I, E. Vamos alternar na pronúncia de uma sílaba as pronúncias dura e branda. Temos pá, piá, pô, piô, pu, piu, pui, pi, pé, pie. Das 10 vogais russas, tem 6 que sempre vão ter um som único. Essas letras nunca vão ter mais de um som na palavra. As letras U, I e E, elas são invariáveis. O som delas nunca mudam, qualquer que seja a palavra. E detalhe, a letra E só é usada em início de palavras. A letra I é uma vogal branda, mas há situações em que ela é pronunciada com o som da sua correspondente dura, aquele outro I mais forte. É quando ela vier precedida das letras G, X e C, porque essas três consoantes elas são sempre duras. No próximo vídeo nós vamos explicar as consoantes. Na palavra JIT, a vogal I, que é branda, é pronunciada com o som da dura. O mesmo ocorre em China e em ciclone. A letra A é igual ao português, do mesmo jeito. América, África, aftogos. Porém, há situações em que ela é pronunciada com o som da letra I, quando ela está numa sílaba pretônica e está antecedida pela letra T, como em Tsi, Xlivei, Tsovnia. Letra O. Se a vogal O estiver em uma sílaba tônica, o seu som não varia, é de O mesmo. Mas se ela estiver em uma sílaba átona, então ela será pronunciada como se fosse um A.
Exemplo, Malacó. As 3 sílabas têm a letra O, mas na sílaba tônica ela é pronunciada com o som de O mesmo. Sílaba tônica, co, malacô. E nas 2 sílabas átonas, mo e lo, o O será pronunciado como se fosse um A, malacô. Vadá. A sílaba átona é vo. Como o O está em uma sílaba átona, ele é pronunciado como se fosse um A, portanto a pronúncia Vadá. Moskva, a capital da Rússia. A sílaba átona é mos. Por estar na sílaba átona, o O é pronunciado como se fosse um A, então a pronúncia é Moskva. Em palavras que não são originalmente russas, essa regra não é obedecida, como por exemplo na palavra cacau, o O não terá som de A. Há 4 vogais que são bem especiais, porque há situações em que essas letras elas terão som duplo, terão um som de 2 letras, que são Iá, Iô, Iu e Iê. Começando aqui com as letras Iu e Iô, vamos ver em que situações elas serão pronunciadas como se fossem 2 letras. No caso, o Iu, o I e o U, e no caso do Iô será pronunciada com o som de 2 letras I e O. Quando iniciarem uma palavra e quando vierem antecedidas por vogal ou por sinal duro ou brando. Esses sinais de escrita, nós também vamos destinar um vídeo para explicá-los. Eles também fazem parte do alfabeto. Uma observação: a letra Iô é sempre acentuada. Ela é sempre sílaba tônica. Bom, em que situação essas letras vão ter um som de 2 letras? Quando iniciarem uma palavra. Por exemplo, na palavra jubilei. Observe que a letra Iu, ela tem o som de 2 letras, I e U, jubilei. Ioncast, a palavra Iô também tem um som duplo, também tem um som de I e U, porque está iniciando a palavra. Uma segunda situação em que essas letras serão um som duplo é quando elas vierem antecedidas por vogal ou por sinal duro ou brando. Na palavra paiu, que faz parte do verbo cantar, já estando conjugado. Iu vem antecedida pela vogal O, então ela terá o som de 2 letras. Paiu. Paiote, mesma situação, só que agora com a vogal Iô. Ela também terá o som de 2 letras. Paiote. Na palavra vilga, a letra Iu está antecedida pelo sinal de escrita, pelo sinal brando. Mierksnak. Então o Iu terá o som de 2 letras. Iu. Em Padion, a letra Iu está antecedida por Tviordznak, sinal de escrita. Também terá um som duplo de I e O. Em qualquer outra situação, Iu e O terão um som de uma única letra. Por exemplo, em Lyubov, observe que não há um som duplo de I e U. Há um som parecido como se a palavra tivesse um L, um H e um O. Lyubov. Na verdade, a única coisa que a letra Iu faz é abrandar a consoante anterior. Não existe um som duplo. Na palavra Nalhot, nós vamos ter também um som único. Um som apenas da vogal O. Porque
a vogal iô aí, ela apenas abranda a consoante anterior, portanto a pronúncia é nalhote e não naliote. As letras IA e IE. Há situações em que elas também terão som de duas letras. No caso IA, o som de IA, e IE, o som de I e E. Em que situações? Quando iniciarem uma palavra e forem sílaba tônica, e quando vierem antecedida por vogal ou por sinal duro ou brando. Bom, quando elas iniciarem uma palavra e forem sílaba tônica, só lembrando que as duas coisas têm que acontecer simultaneamente, não basta acontecer apenas uma delas. As duas situações têm que ocorrer paralelamente. Na palavra iáblaca, observe que a letra IA inicia a palavra e é a sílaba mais forte. Portanto, ela é pronunciada como se fossem duas letras, I e A, iáblaca. Na palavra ievra, que é aquela moeda da Europa, o euro, a letra IE, ela inicia a palavra e é a sílaba tônica. Então, ela é pronunciada como se fossem duas letras, I e E, pronúncia ievra. A segunda situação em que essas letras terão som duplo é quando elas vierem antecedidas por vogal ou por sinal duro ou brando. Na palavra democrácia, a letra IA é a última letra e ela vem antecedida de uma vogal, portanto ela tem um som duplo de duas letras, I e A. Em poieste, IE está antecedida da vogal O, portanto ela tem um som de duas letras, I e E, poieste. Em abisiana, IA está precedido do sinal de escrita Bierkznack, portanto ela também terá o som de duas letras, I e A, abisiana. Em sieste, a vogal IE está precedida do sinal de escrita duro, Tviordsnack. Então ela também terá um som duplo de duas letras, I e E. Em qualquer outra situação, as letras IA e IE terão o som de apenas uma única letra. Em via de regra, terão um som de I quando estiverem em sílabas átonas e não forem a última letra da palavra. Lembrando, as duas situações têm que acontecerem simultaneamente. Tem que estar em uma sílaba átona e não pode ser a última letra da palavra. Por exemplo, na palavra Iponsk, observe que a letra IA não é a última letra da palavra, na verdade é a primeira e está em uma sílaba átona. Então ela é pronunciada como se fosse uma única letra. No caso, a letra I, Iponsk. Na palavra Deriva, a segunda letra IE despreza a primeira porque a primeira está na sílaba tônica. A segunda sílaba, Ri, observe que IE tem um som de apenas uma letra, no caso da letra I, porque ela está em uma sílaba átona e ela não é a última letra da palavra. Mariqui, mesma situação, a letra IA terá o som de uma única letra, no caso I. A pronúncia não é Mariaqui, a pronúncia é Mariqui, o plural de marinheiros. E na palavra diligate, mesma situação, as duas letras IE estão em sílabas átonas e não são a última letra da palavra, portanto, pegarão o som da letra I, pronúncia diligate. Em que situações
a letra IA terá o som de uma única letra, no caso A, quando ela estiver na sílaba tônica e for precedida de consoante, ou quando precedida de consoante, independente de ser átona ou tônica, for a última letra da palavra. Por exemplo, na palavra Jaja, ela se encaixa nas duas situações. A primeira letra IA, ela está na sílaba tônica e é precedida por consoante. Então o som não é duplo, não é dia a dia, nem tampouco dia a dia. A pronúncia é Jaja. Observe que há uma redução da palavra. Aquela componente I, ela fica muito reduzida. Ela fica bastante indefinida. E a pronúncia é Jaja e não dia a dia. Na segunda sílaba, IA está precedida de consoante e é a última letra da palavra. Então, o som que ela vai ter será de A, nem será de duas letras IA e nem será de I. A pronúncia dela será de A, Jaja. O raciocínio com a palavra nhanha é muito parecido. Veja que também se enquadra nas duas regras e que na verdade não existe o som duplo, não é nhanha. É como se fosse NHA e NHA, nhanha. A letra IE, ela também terá o som apenas da letra E quando estiver na sílaba tônica e for precedida de consoante. E quando precedida de consoante, for a última letra da palavra. Biblioteca. Извините. Na primeira palavra, a letra I ela está na sílaba tônica e é precedida de consoante. Então ela terá o som único de E. Ela não tem o som de duas letras IE. A única coisa que ela faz é abrandar a consoante anterior e a pronúncia biblioteca. Na segunda palavra, извините, IE é a última letra da palavra e está precedida de consoante. Ela não tem som duplo e nem tampouco vai pegar som de I. A sua pronúncia será de E, извините. E há situações em que a letra IE terá som de E não haverá o abrandamento da consoante anterior. Quando ela vier precedida daquelas três consoantes que são sempre duras, G, X e TC, e estiver em palavras de origem estrangeira, como por exemplo em Gentina, está após a consoante sempre dura G. Então, IE terá som de E. O mesmo ocorre em chest e tsená. Em palavras de origem estrangeira, a letra IE também terá o som de apenas uma letra, no caso E, como internet, café e teste. Eu gostaria que você, por favor, você pronunciasse essas 6 palavras. Você parasse o vídeo por alguns instantes e pronunciasse sem nenhuma ajuda essas 6 palavras. Em seguida, você solta o vídeo novamente. Pronto, vamos lá. Primeira palavra, lheta. Observe que a letra IE, ela está na sílaba tônica e ela é precedida por uma consoante, ela não tem som duplo, ela apenas abranda a consoante anterior, pronúncia lheta. A letra O da segunda sílaba, ela está numa sílaba átona, então ela terá o som de A, pronúncia lheta. Segunda palavra, doge. Observe que a letra IE, ela está antecedida pela letra G, que é uma consoante sempre dura. Então ela terá o som único de E, toge.
Яблоня. Ya inicia uma palavra e é a sílaba tônica, então ela terá o som de duas letras. Яблоня. A letra O, ela está em uma sílaba átona, então ela terá som de A. E a letra IA, ela está em uma sílaba átona e ela está após uma consoante. Então ela não terá som duplo, terá som único de A, pronúncia яблоня. Ela apenas abrandará a consoante anterior. Na palavra друзья, a letra IA terá som duplo de duas letras, I e A, porque ela está antecedida por sinal de escrita. Na palavra тетрадь, na primeira sílaba, T, a letra IE terá o som de apenas uma letra, no caso, a letra I, porque ela está em uma sílaba átona e ela está precedida de consoante. Portanto, a pronúncia тетрадь. Uma curiosidade, a última letra D ela vai pegar o som da letra T, mas isso faz parte do estudo das consoantes, nós veremos no próximo vídeo. E a última palavra, ехать. A letra E terá o som duplo de duas letras, porque ela inicia a palavra e é a sílaba tônica. Obrigado pela atenção, muitas felicidades e eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Até mais.